Muito bem, meus caros, estamos de volta para celebrar a segunda metade da jornada de hoje, que se refere a todas as dores possíveis e imagináveis que decorrem de transtornos musculoesqueléticos. Nós falamos, na primeira metade da jornada de hoje, sobre dor de cabeça, dor no pescoço, dor na nuca, dor nos ombros, nos braços, cotovelos. Então, vamos dar sequência à jornada de hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Tenho uma formação médica e cuido de 2 clínicas que se dedicam a resolver problema de dores. A finalidade de nossas clínicas é tirar os pacientes dessa cruel jornada de mais dor e mais incapacidade física e colocá-los numa jornada muito mais agradável, com menos dor ou nenhuma dor e melhor desempenho físico. Certo? Muito bem. Então, vamos dar continuidade. Nós falamos sobre dor de cabeça, dor no pescoço, dor nos ombros, nos cotovelos. Né? Vamos falar agora sobre dor no punho. Né? Dor no punho. O punho é uma articulação bastante rica em movimentos. Né? O dia inteiro nós estamos movimentando o punho, a cabeça, o pescoço. Né? Entende? Nosso corpo tem 361 articulações. É muita articulação. Entende? Então, todos os nossos movimentos dependem de um sistema nervoso que comanda e dos sistemas articulares, que são as engrenagens, as nossas dobradiças. Entende? Então, por que andamos? Por que subimos escada? Por que corremos? Entende? Por causa de nossas articulações e o desempenho do sistema nervoso, que é o comandante de tudo isso. Os punhos têm um quadro muito comum, que nós atendemos muito, que se chama túnel do carpo. Túnel do carpo. É um quadro assim. Nosso punho ele tem um ligamento circular, que abrange todos os tendões do punho. Então, esse ligamento circular, com o tempo, ele fibrosa, ou seja, ele perde um pouco a sua elasticidade. Ele pode estenosar, estreitar a passagem dos tendões, dando outros quadros clínicos como dedo engatilho. É aquele dedo que flete, mas ele não volta mais, aí tem que ajudar para ele voltar. É um tendão preso, assim, fica o tendão meio preso. Porque os tendões, meus caros, eles passam tudo dentro de bainhas, né? Na hora que há um estreitamento dessas passagens, o tendão funciona mal, entenderam? Então, esse quadro clínico também é muito frequente. Dá dormência nas mãos, né? Formigamentos. E a dona de casa perde força, entende? Doutor Rui Mercúrio, vou pegar um copo, cai da mão. Doutor Rui Mercúrio, não posso pegar um prato que cai da minha mão. Entende? Então, é um quadro clínico ortopédico, neurológico, muito frequente. Entende? Também atendemos isso. Vamos depois falar a seguir com dores nas costas e dor no peito, né? A parte alta das nossas costas é sede de um quadro clínico chamado fibromialgia. Fibromialgia. Aquelas dores muito fortes. A fibromialgia não é um problema propriamente da coluna. Não. Ele é um problema da embalagem e não do conteúdo da coluna. Entendeu? Então, aquela capa de músculo e tendões que nós temos no corpo, envolvendo o nosso corpo, com um vício postural, aumentando o dorso curvo, aumentando o corcunda, entre aspas, entende? Dá um quadro de muitas dores na parte alta da coluna,
que é um quadro de fibromialgia. A fibromialgia, meus caros, é uma dor muito forte. E ela tem muita relação com nossas emoções. Então, a fibromialgia, ela tem um componente psicossomático muito acentuado. Entende? Que com preocupações, com ansiedade, com depressão, pioram esse quadro. Piora esse quadro clínico. Entendeu? Nós atendemos muitos quadros clínicos de fibromialgia. Muitas dores, muitas dores. Não vamos dizer que é uma coisa muito grave, não. É uma coisa muito desagradável, pelos sintomas de dores, que o paciente vai perdendo qualidade de vida. Né? Por outro lado, também tem aquelas nevralgias intercostais, né? Aquela dor nas costelas. As nossas costelas são vizinhas de raízes nervosas importantes. Qualquer pancada na costela dói muito. E a recuperação é muito demorada. Entende? Qualquer pancada nas costelas, o paciente já pensa que fraturou a costela. Então, tamanho é a dor. Entende? Entende? E é um quadro clínico muito comum também. E que piora com a respiração. Então o paciente começa a respirar muito curto. Porque se ele respira ampliando os movimentos respiratórios, dói mais. Entendeu? Então existe a nevralgia intercostal. Ela também pode ser causada por frio, por um vento muito frio que bate de um lado só da coluna, do tronco. Entenderam? São as nevralgias intercostais, muito frequentes também. Às vezes, elas dão só na metade do corpo, só dá do lado esquerdo, só dá do lado direito. E às vezes até dói a parte anterior do peito, entende? Dói a parte anterior, dando a impressão de um problema cardíaco. São as nevralgias intercostais. Depois nós passamos, meus caros, para a mais frequente de todas as dores do sistema músculo-esquelético, que são as dores ciáticas. As dores ciáticas. É aquela dor lombar que se irradia, em geral, para uma perna ou a perna só, ou para as duas pernas. Posso garantir a vocês, nós atendemos de segundas às sextas-feiras, todos os dias, de 9 da manhã às 17 horas, em nossas clínicas. Todos os dias chegam lá pacientes com dor ciática. Dor ciática. Só que um diz assim, doutor, só dói a região lombar? Eu digo, essa dor é centralizada ou ela vai mais para a esquerda ou mais para a direita? Não, só dói, ela é centralizada. Ok. Daqui a pouco entra outro paciente e diz, tem uma dor lombar muito forte. Eu digo, ela é centralizada ou vai mais para a esquerda ou à direita? Ah, não, ela dói bem na lombar central, mas que dói mais é do lado esquerdo. Aí vem o outro e diz, tudo igual, só que ele diz, não, o meu é do lado direito. Entendeu? Aí entra outro e diz assim, o meu dói a lombar, mas o pior é a minha perna esquerda. A dor irradia até o pé lá embaixo. Aí entra outro e diz, dor lombar só irradia na minha perna direita. Incrível, né? Esse é meu dia a dia, meus caros. Essas histórias que eu escuto todos os dias nas minhas clínicas de dores. Entenderam? E a dor ciática é a campeã. A dor ciática é a campeã. Então eu disse a vocês que o maior vilão do nosso eu mental, não físico, o maior vilão se chama medo. Medo, terror, medo. O medo gera preocupação, ansiedade, depressão, entenderam? Muitas preocupações, muito medo. E o maior vilão do nosso esqueleto,
O maior vilão do nosso hardware, não do software. O maior vilão do nosso corpo físico. Quem é esse vilão? O maior vilão do corpo físico se chama, já falei, se chama força da gravidade. A força da gravidade é essa força invisível que a Terra atrai todos os corpos para ela. Para ela, né? Se eu deixo um objeto cair, ele vai ao chão. Por quê? Porque a força da gravidade terrestre está atraindo esse objeto para o chão. Se um avião cai, quem é o culpado? A força da gravidade. Entenderam? É que os motores não deram conta de segurar o mais pesado que o ar. Entende? Então, por um defeito nas turbinas dos aviões, às vezes o avião cai. Por quê? Todos os corpos fora do solo da Terra estão sujeitos a serem atraídos para o solo da Terra, para o centro da Terra. Entenderam? Os astronautas que viajam em cápsulas espaciais fora da gravidade, eles flutuam no ar, né? No vazio. Eles flutuam, porque eles estão fora do alcance da força da gravidade. Entende? É tão interessante, né? Que você vendo a foto de astronautas, mulheres, por exemplo, os cabelos dela, né, ficam flutuando no ar, assim. Entende? E elas mesmo ficam flutuando, porque não tem ação da força da gravidade. Mas nós, terráqueos, terrenos, aqui em cima da Terra, nós estamos sujeitos à força da gravidade. E essa força nos esmaga todos os dias da nossa vida. E nós vamos perdendo altura. Nós vamos perdendo altura. E vamos se deformando se não nos cuidarmos. Entende? Então, daí, meus caros, essa força da gravidade, ela causa um problema mecânico muito importante, que se chama uma assimetria do esqueleto. Vocês imaginarem nosso esqueleto em duas metades, esquerda e direita, e em duas metades, uma anterior e uma posterior, nosso esqueleto vai sofrendo graus de deformidade. Essa deformidade pode ser desnível dos ombros, desnível da bacia, desvio do eixo das pernas, pernas em X ou pernas em arco de cowboy. Entende? A força da gravidade nos empurra para baixo todos os dias da nossa vida. Por isso, uma das terapias mais bem feitas que nós fazemos em nossas clínicas se chama exercícios antigravitacionais. Que são os exercícios antigravitacionais? São exercícios que nós fazemos terapeuticamente com nossos pacientes, aumentando a altura deles e nivelando suas deformidades. É mágico. Entende? É o maior remédio para dores que nós desenvolvemos em nossas clínicas. Não maltrata o fígado, nem o estômago, não tem contraindicação, não depende de idade. Nós aplicamos em crianças, adolescentes, adultos, jovens, adultos maduros, pessoas de idade muito avançada. O resultado é mágico. Dá um efeito maravilhoso. É o alongamento. Né? O alongamento é uma benção. É uma benção. Entende? Por quê? Porque ela é contrária à ação da força da gravidade. Agora vejam vocês. Se vocês pegam um balde d'água de 20 litros, vamos dizer que você pese 70 quilos. Você pega um balde d'água de 20 quilos, você está pesando 90. E esse balde de água, ele está sintonizado com a força da gravidade. Então a força da gravidade está se esmagando para baixo. E o balde d'água está fazendo a mesma coisa. Entende? Fazendo a mesma coisa. Então, vejam vocês, o grande vilão da nossa vida também
é carregar pesos. E a gravidade também é responsável por todas as quedas, por todos os tombos que você levou. Entende? Por todos os tombos que você levou. Caiu da bicicleta, força da gravidade. Caiu da moto, força da gravidade. Escorregou, caiu no chão, força da gravidade. Escorregou, quebrou o fêmur, quebrou o colo do fêmur, força da gravidade. Entende? Força da gravidade. Entende? Então a força da gravidade é cruel com o nosso esqueleto. Cruel. Entende? Vamos chamar que ela seja necessária. Né? Imagine vocês as cachoeiras. Né? Sem força da gravidade não existiriam as cachoeiras maravilhosas. Né? Os rios não correriam em direção ao mar. Né? Nós sabemos que todos os rios desaguam, acabam desaguando no mar. Ou antes desaguam num lago ou no outro rio, e depois as águas vão para o mar. Entendeu? Isso, meus caros, é a ação da força da gravidade. Força da gravidade. A água, pelo sol, pelo efeito do calor, ela evapora, se torna vapor de água. Ela é leve, aí ela sobe e vai formar as nuvens carregadas de vapor de água. Quando essa carga de vapor de água é muito pesada, esse vapor se condensa e desce como água, como chuva. Então, a chuva é isso. É o vapor que subiu aos céus, formou nuvens, e depois se condensa. Aí pesa muito. Aí desce por ação da força da gravidade. Entende? Então, a força da gravidade, como tudo na vida, né, meus caros, tem o lado bom e o lado mau. Entende? O lado bom e o lado mau. Eu faço um exercício particularmente meu, né, pessoal meu. Não faço isso com meus pacientes tão frequente. Mas eu faço um exercício em que eu me penduro numa barra com as pernas fletidas, dobradas, de cabeça para baixo. Entende? Eu estou alongando todo o tronco. Estou alongando todo o tronco. É um belíssimo exercício antigravitacional, que aumenta a minha altura. Entende? Aumenta a minha altura. Quando sua altura baixa e seu esqueleto deforma, você fica com cara de idoso, com cara de velho. Entende? Que acaba com a tua postura. Aumenta o teu corcunda. Um ombro fica mais alto que o outro. Uma metade do corpo pesa mais que outra metade. E o que acontece? Você perde o equilíbrio. Você perde o equilíbrio. Pode ver que grande parte das pessoas idosas são obrigadas a usar bengala. Por quê? É o terceiro apoio. Entende? Se não usa bengala, são capazes de cair facilmente. Mas é o terceiro apoio, 2 pernas e a bengala. Sem falar, meus caros, que quando você dá um passo, você apoia numa perna só. Tira a perna de trás e põe para frente. Depois inverte. Aquela perna que foi para frente, ela sustenta você inteiro, aí você tira a perna de trás e ela vai para frente. Então, quando você anda ou corre, você vai alternando teu peso. Então, cada perna sua sustenta teu peso todo. Não, teu peso não é dividido pelas tuas pernas, não. Cada perna tua sustenta o peso todo. E, quando você sobe uma rampa ou desce uma escada, o teu peso tem outros valores. Outros valores. Quando você dá um impulso para subir o degrau de uma escada, teu peso aumenta. Teu peso aumenta. Entenderam? Entenderam? Muito bem. Então, eu estou falando tudo isso porque a maior parte das dores ciáticas são dores causadas por um fator chamado compressão. Compressão de raízes nervosas. O nervo ciático talvez seja o maior nervo do corpo humano. Ele é o comandante das nossas pernas. E muitas vezes ele não está doente, mas está esmagado. Então, para vocês entenderem o que acontece, eu dou o seguinte exemplo. Imagine vocês regando os jardins. O fluxo da água vai lá longe, está regando as plantas do jardim como uma mangueira. Vem alguém e pisa na mangueira. O fluxo, ó, cai. É isso que acontece com o nervo ciático.
quando ele é esmagado. Às vezes ele não está doente, mas quando ele é esmagado, ele perde energia, ele perde força, ele não dá o estímulo necessário para o músculo ter força. Então a pessoa que diz, eu ando uns passos, já me canso. Eu não consigo ficar em pé muito tempo. Eu não consigo. Eu vou a um shopping, eu fico parando várias vezes. Eu preciso sentar num banco para me recuperar. Eu não consigo dar sequência com a minha marcha. Entendeu? É um quadro clínico chamado claudicação neurológica. Porque na medida que ele anda, ele vai esmagando mais o nervo ciático. Chega um ponto que o nervo não aguenta mais. Aí ele tem que parar. Ele tem que parar. Embora a mente dele queira comandar a marcha, o corpo não obedece. Não obedece. Entendeu? Porque o nervo ciático está travado, esmagado. Entendeu? Então a dor ciática é um quadro clínico muito frequente em nossas clínicas. Nós tratamos de dor ciática, graças a Deus, com grandes bons resultados, sem cirurgia. Sem cirurgia. Se você está indicado para você uma cirurgia por causa de uma dor ciática, vá antes às nossas clínicas. E nós tiramos essas dores sem cirurgia. É o que mais atendemos em nossas clínicas, graças a Deus, com grande sucesso. Depois tem os problemas de joelhos. Joelhos. Desgaste dos joelhos. Entende? Então a primeira pergunta que eu faço, quando alguém chega e diz, dói meu joelho. Eu digo assim, você já notou se a perna está entortando em X ou em arco, em perna de cowboy? Porque quando a perna está entortando, meus caros, o prognóstico para tirar essa dor é muito mais reservado, é muito mais nebuloso. Entende? Se a perna não está entortando, é um bom sinal. É porque está num ponto ainda que a deformidade não se agravou. Entende? Por quê? Porque gasta mais uma metade do joelho que a outra. Se gasta mais a metade externa do joelho, a perna se deforma em X. E se gasta mais a metade interna do joelho, a perna se deforma em arco de cowboy. E genovarum. Entenderam? Então nós atendemos tudo isso, dores nos joelhos também. E o joelho também é sede frequente de dor irradiada. Muitas dores ciáticas fazem doer a coxa e o joelho. Muitas dores de quadril se irradiam para o joelho, entendeu? Dando dores referidas, que são aquelas dores à distância de onde elas acontecem. Entendeu? Como eu estou vendo que o tempo aqui está bastante em cima da hora da segunda metade, entende? Nós temos que falar mais alguma coisa sobre dor nos pés, Joanetes, granuloma de Morton, um granuloma neurológico que acontece nos pés, em geral causado por uso de sapatos muito apertados ou de saltos altos, entende? As senhoras e moças são muito vítimas de sapatos muito mal adaptados ao pé, com saltos muito altos ou muito estreitos, ou aqueles terríveis bicos finos, Entende? Que deformam o pé, formando os tais joanetes, deformando os pés, o antepé, que dão imagens horríveis depois de muito tempo, entenderam? E que as cirurgias, em geral, não têm um grande resultado, entenderam? Mas, enfim, meus caros, assim nós fizemos um retrospecto de todas as dores possíveis do nosso esqueleto e do que tratamos em nossas clínicas. Exatamente é tudo isso, entende? Claro que, vejam vocês, as dores podem ser banais, ou seja, não tem grande gravidade, mas pode ser tumor. Atendemos dor lombar ciática por tumor de próstata. Atendemos dor lombar por tumor de pâncreas. Atendemos dor na região torácica por tumor de ápice do pulmão, chamado pancoste. Então tem que ter critério médico. Tem que ter critério médico. O médico tem que estar presente para fazer o diagnóstico. Mas, como disse, estamos entrando num novo ano. Grandes planos, grandes promessas,
grandes planejamentos. E é muito bonito mesmo, entende? Muito bonito. Então, ano novo, vida nova, não é isso que se fala? Entendeu? Ano novo, vida nova. Se quiserem conhecer meu trabalho em nossas clínicas, tenho 2 clínicas. Uma fica na Avenida Giovanni Gronchi, número 1470, no Morumbi, em São Paulo, perto do Hospital Albert Einstein, do estado do Morumbi. Outra fica na Avenida Pacaembu, 1024, perto do Hospital Samaritano e não longe do estádio do Pacaembu. Telefone de nossas clínicas, 119-7082-8015, 119-3014-8888. Fixo, 11-3661-4243. Mas eu vou encerrar a jornada de hoje com uma mensagem enaltecedora, né? Afinal de contas, está entrando um novo ano. Então veja que é importante que eu vou falar, né? É o chavão de sempre, por isso que eu repito aqui. Mas eles são bem próprios para esse momento da nossa vida. Assim como você pensa, assim você cria. Olha como sua mente é poderosa. Assim como você pensa, assim você cria. E olha que incrível, assim como você sente, você atrai. Cuidado com o que você sente. Sente desgraça? Cuidado, você está atraindo desgraça. Ah, sente alegria, felicidade, satisfação? É isso que você está atraindo. Então, assim como você pensa, assim você cria. Assim como você sente, você atrai. E, meus caros, assim como você acredita, você realiza. É a tal fé, né? O que é a fé? A fé é a crença no seu poder de realização. Entende? No seu poder, né? Sua crença no seu objetivo. Entende? Então, meus caros, os apóstolos diziam: Senhor, aumenta a nossa fé. Entende? Então, eu vou pedir: Senhor, aumenta a fé dos nossos ouvintes e dos nossos sofredores. Entende? A fé é uma arma poderosa na cura de doenças. Muito bem. E agora eu vou repetir o outro chavão, que eu repito sempre, também é importante nesse momento. Certo? Vejam. Ter sucesso, meus caros, não é ter muito dinheiro. Ter sucesso é ser muito feliz. Para ser muito feliz, só tendo muita saúde. Sendo muito feliz com muita saúde, parabéns. Você vai ter um raciocínio brilhante para ganhar muito dinheiro nesse novo ano. Feliz ano novo! Até a próxima jornada. Muito obrigado.